gente vai falar aqui sobre a distrofia muscular e entender um pouco sobre ela, tá? Meu nome é Júlia Ribeiro, somos todas aqui estudantes da área da saúde. Eu tô aqui com a Gabriela Gomes, Yasmin Amorim, Cauane Venâncio, Maria Clara Ferreira, Camila Palombo. A gente vai fazer um bate-papo, como eu falei pra vocês no início do vídeo, pra gente entender junto a você como funciona a distrofia, o que ela é, de onde ela surgiu. Gabi, explica pra gente o que é a distrofia muscular. Bom, a distrofia muscular é uma doença genética rara que causa degeneração progressiva, causando a perda da força muscular. Ok. Então, resumidamente, a gente já entendeu o que é a distrofia. Ela é meio que uma perda de força muscular no corpo, que a pessoa já nasce com aquilo porque vem da genética. Yasmin, qual que é a história da distrofia? Bom, a distrofia ela foi descrita a primeira vez em 1830 por Christian Bell. O nome ele vem do grego, dis vem de difícil e trofia de nutrição. Em 1868, a descrição mais completa ela foi feita por um neurologista, o Guilherme Duchenne. Ele fez a biópsia em pessoas vivas. Então a gente já entendeu de onde surgiu a distrofia, dá pra entender também pelo que a Yasmin falou que é uma coisa muito antiga, por mais que seja rara, é algo que já vem há muito tempo, né? Camila, explica aqui pra gente, dá dois exemplos assim de distrofia, porque a gente sabe que tem vários tipos de distrofia. Dá dois pra gente poder entender como funciona mais ou menos. Nós temos como principais a distrofia muscular de Duchenne, que é a mais comum e afeta principalmente meninos. E nós temos a distrofia muscular de Becker, que é a mais rara e mais difícil de diagnosticar também. É uma alteração no cromossomo X. Essas são as duas distrofias principais que a gente tem. Se você joga no Google, sempre vai aparecer geralmente essas duas para poder ter um exemplo de como funciona a distrofia. A primeira que a Camila falou pra gente é uma distrofia, ela é bem mais difícil de poder lidar, porque ela tem um avanço mais rápido na perda da força do músculo. Já a segunda, perdão, qual é o nome? É a de Becker. A de Becker é um pouco parecida, mas ela é um pouco mais leve de ser tratada e também com a questão do longo prazo da perda de força no músculo é um pouco mais leve do que a primeira. Explica pra gente, Cauane, como que a gente pode identificar a distrofia com uma pessoa que meio que desconfia de ter ela? Qual que é os tratamentos? Qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer para poder saber se tem distrofia ou não? Beleza, esse diagnóstico ele pode ser feito através de exames clínicos e exames laboratoriais. Os exames laboratoriais eu peguei com a creatina quinase, que é a CK, e se ela estiver elevada nos exames, ela é identificada de uma forma mais fidedigna, né? E o físico, o clínico, é com base das suas perdas motoras. Então já acende um sinal de alerta se você tem aquela dificuldade motora em procurar um médico mais especialista para fazer esse diagnóstico. Então, se você desconfia, por exemplo, eu estou desconfiando que eu estou com uma perda de força muscular muito acima para minha idade, já seria bom eu procurar. Isso, os exames médicos, aí o exame físico primeiro, né, ele vai identificar. Se for necessário, se ele pensar que pode ser de fato essa distrofia muscular, ele vai pesquisar os seus exames laboratoriais, então causa genética, a CK, como eu disse, se estiver elevada ou diminuída. Então, Como tudo que isso. funciona esse exame da genética? É pesquisa genética, então familiar, com base a histórico familiar, clínico da sua família, se já teve histórico, né, na família, então. Ah, tá, entendi. Por ser uma doença genética, então ele faz essas perguntas para ver como funciona a força muscular da família anterior. Isso, se já teve, né, esse diagnóstico familiar antes, porque aí muito provavelmente vai ser esse diagnóstico. Tá. Então, deu para entender bastante sobre a distrofia, mas a principal aqui de quem tem a distrofia quer saber como que pode tratar, como pode melhorar, se tem cura ou não. E a Maria vai explicar pra gente. Então, não tem cura, tá? Mas existe um tratamento. O tratamento basicamente ajuda os músculos a durarem mais. A pessoa faz fisioterapia, terapia ocupacional e ajuda nas coisas do dia a dia também. Se vestir, comer, usar adaptações que facilitam tudo. A fono também entra quando a fala ou a deglutição ficam difíceis, ajudando a engolir e falar melhor. Caso quando existe alguma distrofia muscular aqui na parte da nossa região. Isso, da face. Tá, então isso é uma das complicações, né? Você tem algum exemplo, Camila, das complicações? A pessoa, antes de
lembrar que a doença tem uma progressão gradual, mas causa comprometimento motor. Não só isso, também comprometimento cardíaco, respiratório e diminuindo a expectativa de vida. Júlia, você me perguntou a respeito do diagnóstico, né, sobre genética. Ela é feita por ressonância magnética, tá? E também por sequenciamento de DNA. Então, só para resumir, basicamente pelo DNA familiar. Perfeito. Então, muito obrigada, meninas, por terem me explicado, porque eu não sabia nada de distrofia, a gente já tem uma noção básica aqui. Então, assim, você que tem uma perca assim, de força, de um músculo seu, que você está sentindo muito fraco, que nem a Marisa falou também nessa questão de complicações que a gente tem na região do rosto, de fome, até na mastigação. Se você tem uma dificuldade de fazer uma força que não é considerada difícil de fazer alguma coisa, Cauane já explicou aqui pra gente como que a gente pode correr atrás do diagnóstico para você tratar, porque a Maria falou que não tem cura, então preserva a sua saúde, vai atrás, mesmo que não seja distrofia, sempre procure cuidar da sua saúde. Trata-se de um paciente masculino, 7 anos, encaminhado por atraso motor e dificuldade progressiva para caminhar. A mãe relatou que a deambulação iniciou tardiamente, aos 20 meses, e que desde a primeira infância ele apresentava fadiga fácil, quedas frequentes e dificuldade para acompanhar os colegas em atividades físicas. Aos 6 anos, passou a levantar do chão utilizando as mãos apoiadas nas pernas, caracterizando o sinal de Gowers. No exame neurológico, observou-se fraqueza proximal, marchancerina e a pseudo-hipertrofia de panturrilhas. A dosagem de CPK encontrava-se bastante elevada, 12.000 unidades por litro. A eletromiografia mostrou padrão miopático e a biópsia muscular revelou ausência quase total de distrofia. O teste genético confirmou deleção no gene DMD, compatível com distrofia muscular de Duchenne. O paciente iniciou corticoterapia, fisioterapia regular e acompanhamento cardiológico e pneumológico. Após 2 anos de segmento, passou a necessitar de cadeira de rodas para longas distâncias, apresentando leve comprometimento cardíaco controlado clinicamente e preservação na função pulmonar. A distrofina é uma das maiores proteínas do corpo, por isso é comum ter alterações do gene. As panturrilhas aumentadas são por gordura substituindo o músculo, pseudo-hipertrofia. A fraqueza começa nos músculos próximos ao tronco, quadril e ombros. A distrofia de Duchenne afeta principalmente meninos, por ser ligada ao cromossomo X. O corpo tenta reparar o músculo continuamente, mas ele se desgasta. Coração e pulmões também podem ser afetados.